ISA-CETEP TRPL3 e TRPL4, Transmissão Paulista. Nós vamos hoje falar sobre os resultados do terceiro trimestre de 2022. Mas antes de continuar, eu quero deixar claro que aqui não se trata de nenhuma indicação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo, muito menos de consultoria de qualquer natureza. Nós vamos trazer aqui os dados apresentados no release de resultados e vamos também dar uma olhadinha em dois relatórios. Na realidade, vamos dar uma passada em dois relatórios aqui, um da Mirai e outro do Banco do Brasil, né, do BB Investimentos, produzidos aqui pelos seus respectivos autores aqui, o Rafael Dias, e na Mirai aqui pelo Vicente Koch, tá? Bom, então, dito isso, vamos dar uma olhada nos números, né, nos números do release de resultados, né? Primeiro ponto que a gente vai dar uma olhada, a receita líquida. Houve um incremento nos dados regulatórios aqui, tá? Isso aqui são os dados conforme a contabilidade exigida pela regulação. E aqui a gente tem, olha, uma receita líquida de 919 milhões de reais no período, né? Comparado no terceiro trimestre de 2022, quase, bom, faltando aqui uns 80 milhões de reais para dar 1 bilhão. E no terceiro trimestre de 2021, 758 milhões. Aqui a gente tem pessoal, material, serviços e outro, então é o PMSO, isso aqui são as despesas, né, da empresa, que elas aumentaram aqui 1,1% no total, e aqui são as gerenciáveis, né? Então são aquelas que a companhia pode alterar. Houve aqui um aumento de 24%. Bom, o EBITDA do trimestre cresceu comparativamente ao trimestre anterior, porém, se a gente pegar aqui os 9 primeiros meses de 2021 comparados com os 9 primeiros meses de 2022, eles ainda estão, ficou abaixo, né? Isso aqui, inclusive, por conta do chamado RBSE, que é uma remuneração que a empresa recebe em função de ativos não amortizados que ela tinha lá atrás. E, enfim, é uma grana pesada, mas a gente vai dar uma olhada nela com mais cuidado. Já vimos em outros vídeos, por sinal, no final desse vídeo eu vou colocar um vídeo para você do relatório do segundo trimestre para você acompanhar. E aproveitando que eu dei essa paradinha aqui, eu queria dizer o seguinte, que você pode deixar, aliás, que você pode não, eu agradeço se você deixar um comentário aqui falando se você investe na Transmissão Paulista, na TRPL3 ou na TRPL4, ou se você não investe, deixa um bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, faz um comentário que isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. E se você está chegando agora no canal e gosta de conteúdo de investimentos, finanças pessoais, economia e sistema financeiro, que são assuntos que eu gosto de acompanhar, então você pode se inscrever. Se você não está inscrito, inscreva-se, marque o sininho de notificações, que é para a gente se ver nos próximos vídeos. E mais, também eu estou no Instagram. O conteúdo do Instagram é um conteúdo mais leve e eu estou lá também, embora esse vídeo aqui também passe por lá. Muito bem, então a gente vai ver aqui o EBITDA, né? A gente vai ver também a margem EBITDA, que aumentou no trimestre, tá? Aumentou 6%, na realidade aumentou 6 pontos percentuais, né? Enquanto que ano a ano houve uma queda, e isso aqui também tem a ver com aquela questão que a gente vai tratar daqui a pouco. O lucro líquido houve um aumento de 100%, né? Foi 100%, mais do que 100%, 105%, para 386 milhões de reais. E a margem líquida também quase que dobra aqui, né? Ela ficou 17 pontos percentuais em 24%, um retorno sobre o patrimônio líquido aí de 9,6% e uma dívida líquida
que aumentou pra caramba aqui, está em 7,265. E aí, essa dívida líquida a gente vai olhar também quando nós vimos um comentário aqui que ela trouxe, a Mirai trouxe aqui para trouxe no relatório, né? Eu estou lendo aqui e vou falar rapidamente desse ponto aqui do relatório, não vai ser muita coisa não. E os investimentos que foram feitos pela empresa também, só no trimestre foi 470 milhões, um crescimento de 17%. Então aqui tem os dados, detalhes financeiros, mas eu vou passar aqui para os resultados para a gente dar uma olhadinha com mais atenção nesses, quando eles são abertos aqui. Antes de passar nos resultados, eu quero dizer o seguinte, que a empresa tem um excelente, um excelente nível de desempenho operacional, porque ele permite, o índice de energia não suprida, é um índice bem baixo comparado com a média, com o sistema interligado nacional. Então você veja que está aqui na terceira casa decimal e a ISA CETEP ela está aqui na quarta casa decimal. Vamos dar uma olhada no desempenho financeiro. Aqui ó, o RBSE que eu havia falado volta a aparecer, comparado com o ano, comparado com o terceiro trimestre de 2021. E a gente tem aqui também um crescimento nós temos aqui também, na realidade, comparado o RBSE com o ano anterior, com os 9 meses de 2021, a gente tem uma diferença aqui de 18%. Então ele está gerando 18% menos de RBSE, que é um dinheiro que tem prazo de validade, ou seja, vai acabar isso aqui, e a própria Transmissão Paulista está correndo atrás para resolver esse problema. E aqui a gente vê o resultado, que você teve um aumento, de 106, quer dizer, foi para 1.106 milhões, esse aumento de 193 milhões, ele vem principalmente pelo reajuste do ciclo tarifário 2022-2023. Então, o que aconteceu? Você tem aqui, olha, a receita anual permitida, ela foi corrigida pelo IPCA com um índice de 11, esse IPCA foi bastante alto, 11,89%. Então, e além disso, teve a recomposição parcial da receita do RBSE. E os efeitos da deflação foram também favoráveis à transição paulista. Por quê? Porque eles só aparecerão na correção da receita anual permitida do ano que vem e não do próximo ciclo, e elas vão ter essa característica. E acrescida a isso, embora a vantagem financeira dessas deflações, que a gente vai já ver, aconteceu na parte de receita financeira, na receita financeira, que aumentou, você teve uma redução na despesa financeira por conta da redução do IPCA, porque ela deve em IPCA, e ganhou com a taxa de juros mais elevada no seu estoque. A gente vai dar uma olhada nisso daqui a pouquinho. Então aqui, se a gente olhar, a receita líquida do trimestre, então você tem lá, olha, 90 milhões foi IPCA, RBSE entrou com 54, quase 55 milhões, os novos projetos que entraram em funcionamento aí subiram 17,7 milhões e teve uma perdazinha aí de 1,8 milhões. Então tá aqui, ó, saiu de 758 milhões para 919. Mesma coisa aqui, você pegar a receita anual, você teve uma perda, anual, que eu falo aqui, 9 semestres de 2021, 9 meses de 2021 com 9 meses de 2022. O IPCA deu
285 milhões, a RBSE, que foi a perda que aconteceu no início desse ano, final do ano passado e início desse, foi de 363 milhões, então muito pesado. Imagine isso aqui quando acabar, né? Quando acabar a previsão aqui da RBSE. Novos projetos agregaram 70 milhões, olha só aqui a diferença, né? De 70 milhões para 363 e outros aqui entrou numa despesa de 28 milhões. Então saiu lá de uma receita líquida de 2,4 bi para 2,367 bi, tá? Na realidade, uma diferença não de 36%, como eu havia dito, mas de 36 milhões, que representa 1%. Bom, aqui tem o gráfico da receita da RBSE, a gente vai pular isso aqui. Nós vamos dar uma olhada aqui nos custos e despesas, que é bastante interessante a gente olhar isso aqui. A gente vê que com materiais você teve um ganho aqui de 49%, mas o valor é pequeno, então é na faixa aí de 5 a 3 milhões de reais, né, por trimestre, né? Agora, com relação à receita, a despesa com pessoal, que é a despesa pesada, saiu de 83 milhões em 2021 para 80 milhões, então uma queda de 3,5%. E a parte de serviços houve um aumento, provavelmente em função até de alguma redução aqui nessa despesa com pessoal. E você teve outros aqui, ou seja, o aumento das despesas que são gerenciáveis, né, que é pessoal, materiais, serviço e outros, PMSO, bateu aqui um aumento de 2%, saindo de 140 milhões para 143 milhões. Então, para uma empresa que fatura isso, o nível de despesa é bastante interessante, principalmente lembrando aqui que as margens dessa empresa aqui são espetaculares. Então, você tem uma despesa aí na faixa de 155, 156 milhões de reais para gerar um faturamento de 700, aliás, era 700, agora está em 900 milhões de reais. Então, assim, é um resultado, por isso que a margem dessa empresa é absurda. E aí é que acontece o quê? Eles estão se endividando, e a gente vai já ver a questão do endividamento, né? Porque quando você bota aqui, ó, que você desce aqui, lógico, aqui tem também a depreciação, tá? Então a depreciação é considerável, né? Porque na realidade você está tratando com ativos de valores muito altos, então ativos aí seriam as estruturas da transmissão paulista, e isso vai perdendo valor com o tempo, porque você tem que registrar a depreciação desses ativos, né? Então, agora, o que está acontecendo? Aqui tem o EBITDA, né? Eu vou pular aqui o EBITDA para a gente ir mais rápido, só para eu falar da parte de resultado financeiro, que é para mostrar aquilo que a gente estava conversando. Olha só, a receita financeira aqui, ela teve um ganho forte, isso aqui em função do aumento da taxa de juros, porque aqui a conta, os investimentos, que na realidade ela até explica aqui que esses investimentos são feitos em um fundo exclusivo, então ela ganha Selic aqui numa ponta, né? E só que a Selic cresceu pra caramba, cresceu 7,5% aqui 7,5 pontos percentuais, não foi? 7,5 pontos percentuais a favor da ISA, né, dos investimentos da ISA. E por outro lado, a despesa ela caiu porque ela teve uma variação monetária favorável à companhia. Isso quer dizer o seguinte, que ela teve uma variação monetária negativa. Se ela teve uma variação monetária negativa, ela vai ganhar dinheiro, quer dizer, isso está na dívida dela, então ela teve um benefício com relação a essa variação monetária negativa, né? E aí ela gerou esse resultado financeiro, que aqui é o final, né, o resultado financeiro, de 125 milhões, negativo em 125 milhões, obviamente, porque ela tem que pagar esses 169
milhões de juros por conta da dívida que está gigante lá. E no mesmo trimestre do ano passado, 177 milhões. Aqui, obviamente, no momento que houver a reversão e parar de cair a inflação, esse índice passa a ser negativo e esse valor aqui, obviamente, vai voltar para patamares próximos disso aqui. Então, a gente vai ver, olha só, os juros e os encargos na faixa de 171. Se você botar algo mais como 70 aqui, você vai para 240. Então, isso aqui provavelmente vai dar, não estou dizendo que será esse número, mas vai dar uma subida considerável aqui, tá? Então, passar aqui sobre a questão do lucro líquido, né? Lucro líquido da empresa, que saiu daqui, ó, dos 180 milhões no terceiro trimestre de 2021 para 386 milhões aqui no terceiro trimestre de 2022. Então teve um aumento de 198 milhões, né? Quer dizer que foi 105% maior. Então o lucro da ISA foi 105, isso aqui é o lucro regulatório. E a gente vai ver que esse lucro regulatório, ele é a fonte para ele é a fonte, não é, para o pagamento de dividendos, tá? Por quê? Porque ela paga, uma das condições dela pagar dividendos, ela paga 75% do lucro regulatório. Acontece que, como a gente está vendo, existe, eu vou passar até mostrar para você aqui, cadê? Receita operacional bruta, vamos dar uma olhada aqui no lucro, no endividamento, olha, tá? O endividamento, que o que interessa para a gente é o seguinte, olha, é o índice de alavancagem, certo? Então, observe o seguinte, o que é o índice de alavancagem? É a empresa, tá vendo? Ao excluir as disponibilidades das empresas não consolidadas, a dívida líquida da companhia, dívida líquida, atingiu 7,2 bilhões de reais. A dívida bruta é de 8 bilhões e 120 milhões. Então, essa 8 bilhões e 120 milhões. Aí você tem as disponibilidades, que é o dinheiro que está lá nos fundos de investimento lá da empresa, e isso cai para 7,2 bilhões, 7 bilhões e 265 milhões. E aí, o que acontece? Quando você calcula o índice de alavancagem gerencial, né, que seria dívida líquida dividida pelo EBITDA, é de 3,11%. A gente vai ver que uma das condições para o pagamento de 75% de dividendos é que esse índice seja 3. Então a gente não sabe qual vai ser o tratamento que vai ser dado por conta desse índice aqui. A princípio, pelo que eu cheguei a ler com relação ao relatório da Mirai, parece que, que eles assistiram lá o programa da administração, lá a videoconferência, e parece que eles se comprometeram a pagar os 75% do lucro. Mas uma coisa aqui clara para mim é que o não pagamento de dividendos no meio do caminho, porque não tem obrigação, a empresa não tem qualquer obrigação de pagar dividendos no meio do caminho, ela vai ter que pagar os dividendos no ano que vem, certo? Então, o que ela está fazendo com isso? Ela está usando, e eu acho que faz todo sentido, usando esses recursos para manter uma solidez financeira. E aqui, até antes de terminar, eu vou voltar aqui para falar das condicionantes, tá? Isso aqui são, esse termo em inglês aqui, seriam as condicionantes ou exigências, né, estabelecidas nas emissões. As exigências, segundo a companhia, as exigências estão sendo cumpridas porque o contrato mais restritivo, que foi na 5ª emissão de debêntures, isso é, cada emissão de debênture, ela negocia quais são as restrições que a empresa vai se comprometer a
respeitar. Então, qual é? Uma das restrições é ela não se endividar mais do que 3,5 vezes o EBITDA. Essa restrição, que é a restrição mais é a condição mais restritiva, né? Então essa condição que é a mais restritiva, porque existem outros contratos que podem ter lá, sei lá, 4, 4,5, sei lá, 3,80, né? Porque quanto maior o múltiplo, menos restritivo. Então você tem que pegar o menor múltiplo que os credores toparam emprestar para a empresa. Então, atualmente, o menor é da quinta emissão, está em 3,5 vezes. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que conforme aqui o relatório da Mirai, a Mirai falou dos destaques da teleconferência, eu estou usando aqui uma informação que apareceu para mim, e aqui eles falam do seguinte, que existe a possibilidade, olha só, a administração, a gerência da empresa acredita que a alavancagem poderia atingir até 4,5 vezes, tá? Ultrapassando as exigências atuais da dívida líquida, tá? Que é de 3,5, tá? Informando aqui que já foi renegociado com os credores e que poderia ser ultrapassado em caso de alguma oportunidade de crescimento. Então isso aqui é um resumo do que a Mirai colheu lá na reunião de teleconferência, na teleconferência de resultados. E o que quer dizer? E isso é bem esperado pelo seguinte, porque se tem todo esse plano de investimentos, não vai ter como realizar esse plano de investimentos com a situação financeira que está. A ISA vai precisar pedir mais dinheiro emprestado. Então, se ela vendo que ela tem uma condição de gerar um retorno maior do que o valor que ela está pedindo emprestado, então tudo bem, e é para isso que serve o crédito, né? Obviamente você tem que manter um cuidado especial, porque qualquer movimentação brusca aí, você pode quebrar o seu negócio. Embora aqui você tenha um casamento entre a taxa de juros contratada e a receita contratada na outra ponta. Então, a receita está sendo corrigida pelo IPCA, no caso da ISA, e os empréstimos idem, né? Então, ela está com as duas pontas ali. Mas é um nível de endividamento que não é pequeno no momento, cresceu demais, né? E você tem uma expectativa aí de crescimento ainda maior. Então, se ela gerar esse resultado, ótimo. Se não der nenhum problema, maravilhoso, porque você consegue crescer com o dinheiro dos outros. É óbvio que você está pagando por esse dinheiro, né? Aí o pessoal fala, mas você vai pagar, sei lá, 10 anos e depois o troço fica para você. Fica entre aspas, né? Vai ficar até o fim da concessão, que as concessões aqui são de 30 anos, mais ou menos. Então, é um lance para se ter cuidado, mas é lógico, aqui já está demonstrado, né, o webcast que foi passado pela diretoria, já foi deixado claro que esse é o objetivo. Se aparecer oportunidade, a empresa vai usar recursos de terceiro, vai pedir dinheiro emprestado. Existem outras empresas que fizeram aumento de capital, né? Foi o caso da AES, que fez um aumento de capital lá, pediu aos acionistas para colocar dinheiro. Aliás, ela fez as duas coisas, ela pediu dinheiro emprestado e ainda fez um aumento de capital, né? Vou aqui para a questão dos proventos, falando que, apesar do Estatuto da Companhia prever a distribuição de dividendo mínimo que seja o maior valor entre 359 milhões e 25% do lucro líquido do exercício, né? A ISA adota como prática a distribuição de proventos no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. Agora, sujeita à aprovação em assembleia, limitado à alavancagem 3 vezes dívida líquida EBITDA, com a possibilidade de pagamento de dividendos intercalares. Bom, isso aqui, dividendo intercalar, está fora de questão no momento, mas olha só, 3 vezes a dívida líquida EBITDA. Então, nesse exato momento,
a ISA reporta no terceiro trimestre de 2022 que está com 3,11 e que já tem um sinal verde dos credores para levar esse número para 4,5. Então, a expectativa de mais proventos, ela pode ficar impactada por esses números, né? Então, assim, segundo, embora lá na teleconferência eles tenham dito que pagariam os proventos conforme aqui a regra, aliás, pagariam os proventos conforme a regra, mas pagariam proventos. Então, é bom ficar de olho. Isso não quer dizer que receber proventos da ISA seja uma condição específica, né, para você manter a sua aplicação nessa empresa, porque trata-se de uma empresa que tem mostrado resultado, que tem uma margem absurda, né, e que está com os seus múltiplos. Por sinal, vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui nos múltiplos da companhia. Eu tenho aqui o Fundamentos, tá? Vou mostrar para você. O Fundamentos, olha só, a gente está aqui com um preço-lucro de 6,17 e nós estamos aqui com um preço sobre valor patrimonial na faixa aí de 1. Isso ela está sendo vendida pelo valor patrimonial, né? Então, preço-lucro 6,17 não está uma coisa maravilhosa em termos de lucro, mas ainda é um excelente lucro. Então, vou mostrar aqui só se a gente fizer isso de cabeça para baixo, para comparar com uma taxa de juros. Então, uma empresa que paga 6,17, tá? Eu boto 1 dividido por 6,17. Como eu falo, eu faço isso de cabeça para baixo, tá? Eu boto lucro dividido por preço. Então, observe, ela dá 16% de lucro no ano, tá? Então, é como se, comparado com o preço, o lucro da empresa é 16%. Agora, não confunda em hipótese alguma lucro com dividendos, certo? Uma coisa é o lucro que ela gera, outra coisa são os dividendos que ela distribui, porque ela vai distribuir parte dos lucros ou não, como é o caso. Então, por exemplo, ela pode ser que ela reduza bastante a distribuição de lucros em função desse endividamento que ela está, pelo qual ela está passando nesse momento. Com a finalidade, aqui o endividamento é diferente daquela dívida do consumidor que pega o dinheiro emprestado para comprar coisa e tal, fica pagando em prestações e pagando juros para nada. Aqui não, aqui ela está pegando dinheiro emprestado para, uma vez que ela encontra uma diferença de taxa entre aquela que ela está pagando e a que a empresa está recebendo. Vamos imaginar aqui esses 16%, a taxa que a empresa está recebendo na sua atividade, final. Então, se ela consegue deixar um lucro desse de 16%, né, mesmo com esse endividamento, tá tudo bem. Inclusive porque para você chegar no lucro líquido, você tira as despesas financeiras. Então, são 16% já deduzidos as despesas financeiras. Então, a taxa quer dizer, mesmo pagando os juros, quaisquer que sejam os juros aí que estejam nessa operação, obviamente isso tem uma avaliação ponto a ponto, mas no geral a empresa está gerando mais resultado do que os juros pagos no negócio, mesmo porque é o que eu estou falando, o lucro sai depois de pagos os juros. Bom, é isso aí. Lembrando que se você puder, deixe um comentário nesse vídeo se você investe, se você não investe, se você gostaria de investir. Não mencione valores nem quantidades de ações para evitar que algum golpista tente entrar em contato com você. Pode só, invisto em ISA, CETEP, invisto em TRPL4, invisto em TRPL3, ou não invisto, estou analisando. Manda um comentáriozinho aí. Também, se você gosta desse conteúdo e não está inscrito no canal, inscreva-se, marque o sininho de notificações. Se você não me segue no Instagram, siga no Instagram, siga no Facebook. Facebook é obetoveiga.com, no Instagram é o.betoveiga e no Twitter também. No Twitter é blog do Beto Veiga, tá? Então você pode seguir. E aí você deixa a sua curtida,
compartilha com quem você acha que se interessa por esse assunto. E aqui do lado, e aqui do lado eu vou colocar o vídeo que eu fiz com relação ao segundo trimestre de 2022 da ISA, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, até lá!